Olá, meus amigos, minhas amigas. Faz tempo que eu não gravo nenhum canal aqui, nenhum vídeo aqui para o nosso canal, né? Estou até desacostumado já. É, isso porque, é óbvio, eu tenho muitas atribuições aqui, eu tenho alguns. Tenho duas igrejas agora, esse ano de 2025, mas ano passado eu estava com uma igreja, duas igrejas também. Eu estava com duas igrejas. Além disso, meu doutorado, você sabe disso. Eu estou nessa etapa grandiosa de doutorado, que é algo tremendamente complexo. E aí, meus amigos, pastor Michelson, pastor Eleazar e pastor Adriano, sempre falam, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Geralmente, o problema para conseguir fazer uma live sou eu, por causa dos meus horários aqui. Além de tudo, eu estou a 16 horas de distância, né, 16 horas de diferença do horário do Brasil, 21 horas do horário dos Estados Unidos, em alguns lugares. E isso complica bastante aí para conseguir agendar as lives, né? A gente está tentando voltar agora. Nós tínhamos uma live agendada para janeiro, a primeira live do Chocados com o Adventismo, mas aí eu acabei no dia da live. Olha que coisa interessante, né? No dia da live, e alguns podem dizer aí que isso foi do lado adventista, alguém pode dizer que foi o inimigo que não quis, e do lado dos críticos pode ser que na verdade foi o anjo do Senhor que veio, que colocou a mão sobre mim, né? E eu tive uma crise de pedra na vesícula, gente. Olha que coisa mais. Eu nunca tive isso, nunca tive isso. Embora algumas pessoas aí extremamente desinformadas estejam propagando aí pela internet que eu tenha sido banido para Nova Zelândia em decorrência da saúde, porque eu fiquei doente, e a igreja brasileira, a igreja adventista, tratou de esconder aquele que teve um infarto. Primeiro que eu não tive infarto, tá? Só para vocês ficarem sabendo, eu não tive infarto, não. Eu estava em vias, o médico falou que pode ser que eu tenha tido um há muitos anos, mas não teve nada a ver. E eu estava com um entupimento das veias, das artérias, melhor dito, coronárias, e o médico, meu médico, graças a Deus, me solicitou fazer essa intervenção. Eu me senti mal andando de bicicleta, o que é diferente de ter tido um infarto. Eu não tive um infarto. Os médicos acharam naquele momento que eu realmente estava infartando, mas ao final o médico que me atendeu da UTI falou: não, você não está infartando, mas você vai. E de fato, eu iria mesmo. Mas aí já criaram a história de que a igreja adventista, para ocultar o que é que a pessoa falou? É um tal de livre now, não sei nem quem é essa pessoa, mas é um tipo de, sabe aquele crítico ignorante? É igual que a gente, o que a gente vai conversar hoje. Mas o crítico ignorante, aquele que ele, por exemplo, ele fez um desafio, não foi um desafio, ele postou um vídeo meu. Eu já vou falar sobre isso, mas assim, ele é um crítico ignorante. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de crítico hoje, apesar de que hoje não é um vídeo genérico, é um vídeo direcionado. E é um vídeo direcionado porque nós iríamos fazer essa live, mas eu não pude. Mas nós fizemos uma live no final do ano passado, de 2024, uma live cujo título era Um Ano de Bênçãos e de Muitas Críticas, Muitos Ataques. E essa live, ela não tinha o objetivo de ser apologética, de um monte de coisa, mas de ser profundamente apologética, mas de apresentar ali que os ataques feitos por uma pessoa, por um canal, o canal Para Que Possamos, eles eram ataques completamente ridículos e tercos e toscos. Ocorre que eu já falei isso por assim, eu vou falar hoje aqui a respeito desse canal, com nomes e com tudo, porque eu já falei para o pastor Michelson, falei para o pastor Eleazar, falei para o pastor Adriano, que enquanto nós ficarmos, de repente, pensando, não, vamos deixar para lá, não vamos falar nada e etc., esse rapaz, o Rodrigo Custódio, vai ficar utilizando isso de uma maneira para dizer que nós não temos respostas, ou que estamos ocultando algumas coisas, e as pessoas que estão no chat dele, essas coisas, acabam crendo. E muitos irmãos adventistas acabam também acreditando. Eu sei que muita gente diz assim, não, pastor, não tem que dar ibope. Concordo, não tem que dar ibope, mas tem que dar respostas. Além disso, algumas pessoas pensam que assim, e é de fato, quando a gente dá lugar, dá lugar para até responder, a gente acaba fazendo marketing. E ele fala isso nos áudios que a gente tem acesso aí no, no WhatsApp, que as pessoas mandam para a gente. O Rodrigo Custódio, ele fala, não, isso é estratégia. E a estratégia é fazer com que eles falem de mim. Quando eles falarem do nosso canal, nós vamos atingir mais adventistas. Olha, Rodrigo, essa é uma estratégia satânica. É de marketing, beleza, mas em termos
do que você está fazendo, a verdade, apesar que, na verdade, o todo do seu canal é absolutamente satânico, não é persecutório, absolutamente nada, no sentido de que você não tem capacidade para perseguir ninguém, mas você tem lábia, você tem lábia, você... Eu estava vendo o vídeo que eu vou reagir um pouco hoje aqui, e você utiliza a voz, muda a voz nos outros vídeos, mas aí no trecho que eu vou reagir, você percebeu que estava sendo desmascarado, e aí você se estressou. Você se estressou e gritava, e etc. Isso traduz muito a respeito do que você efetivamente quer. Como eu falei lá na nossa live do final do ano passado, eu já estou falando aqui a respeito do Rodrigo, eu não tenho papas na língua, não tenho esse tipo de problema com relação a ficar tentando ocultar. Eu estou na Nova Zelândia, eu sei que a igreja no Brasil prefere não que os pastores que estão lá não se engajem nesse tipo de diálogo, né, que não é diálogo, acaba se transformando constantemente em defesa de acusações, mas eu não tenho problema. Eu fui apologeta durante muitos anos. Na verdade, eu nunca gostei de ser apologeta, mas eu sou adventista, e atacados como nós somos, nós nos transformamos em apologetas. Então, eu falei, eu estudo texto, eu sou um exegeta do texto bíblico, não sou de ficar me envolvendo em debates michórdicos como esse que o Rodrigo quer propor, que não é um debate de fato, um debate acadêmico, e ele não tem condições de propor um debate acadêmico. Não, ele é apenas uma pessoa que fica atacando os outros. Ataque, ataque, ataque. E aí o que acontece? A internet adora esse tipo de coisa. E aí por isso que ele faz, por isso que ele faz. Como eu falei lá na live, ele ataca o Rodrigo, ataca o pastor Michelson, ataca o pastor Eleazar, ataca o Leandro Quadros. Por que ele ataca essas pessoas? Porque da visibilidade falar deles, dessas pessoas. Por quê? Canal de 2 milhões, acho que o Rodrigo tem 2 milhões, o pastor Michelson tem 300 mil, o pastor Eleazar tem 200 mil, eu não sei quantos tem o Leandro. Então, dá visibilidade. Então, o que ele quer, na verdade, não sei se é dinheiro, não tem nada a ver, mas ele quer visibilidade para suas mentiras. Porque, no final das contas, a única coisa que ele faz, desde que eu conheci esse canal, é mentir. Mentir de forma descarada, de forma absolutamente vergonhosa. Vergonhosa. Eu comecei a fazer aquela série sobre fakes de Ellen White a respeito dele. Eu não tive tempo para terminá-la no ano passado, mas eu vou terminá-la esse ano. E assim, gente, quando eu fui falar sobre guerra civil, o desconhecimento dele a respeito de guerra civil e a tentativa de criar informações e de manipular informações deveria ser mandado para o STF no Brasil, porque ele deveria estar no inquérito das fake news. Deveria estar no inquérito das fake news. Além disso, Rodrigo Custódio, eu estou te afirmando, Rodrigo Custódio, e falo para todos vocês, acusa Ellen White de plágio, traz Dale Ratzlaff, Dale Ratzlaff não sei quem trouxe, ele trouxe algumas pessoas lá para entrevistar, mas há trechos do vídeo dele que são plagiados descaradamente de sites da internet. Ele acha que a gente não é tolo, que nós somos tolos, é que nós não gostaríamos de entrar na mesma é, baixaria, nós não queremos entrar na mesma baixaria, no mesmo modelo de ataques que ele faz. Mas hoje eu vou responder, Rodrigo, a você diretamente e eu engajar diretamente com o que você quer. Se você quer um debate franco, diatríbico, tudo bem, a gente não tem problema nenhum. E por isso que eu coloquei o título desse vídeo, que um primário bem feito resolveria, ou não. Porque se o problema é caráter, no final das contas, um primário não faria a menor diferença. Mas o que eu estou afirmando com esse título, e com o que nós vamos ver aqui hoje, é que você não sabe sequer ler português ou inglês ou qualquer coisa. Você coloca coisas na boca de Ellen White, nos textos de Ellen White, que não estão no texto. Você mal traduz textos de Ellen White apresentando expressões que no inglês tem outro sentido. E você mora nos Estados Unidos e você, entendo, você fala inglês. Então você está aparentemente trabalhando de uma forma sem caráter. Sem caráter. O caráter, diferente do que você diz, de que é ajudar os adventistas, ou de melhorar, ou de apresentar o evangelho, o que você está apresentando é aquele outro evangelho de Gálatas. E mentiras, e o diabo é o pai da mentira, e você sabe disso. Tá? Só que eu comecei a falar antes da gente entrar aqui no react do vídeo do Rodrigo Custódio, o outro crítico, Livrinal, se não me engano, Livrinal, ele fez o modelo desses críticos, né? O modelo desses críticos desde Nathanael Rinaldi. Eu conheci Nathanael Rinaldi lá no ICP, lá na Barão de Tapetininga, há muitos e muitos anos. E era sempre esse modelo. A gente chama isso de Jumping Monkey. E qual é o Jumping Monkey? O Jumping Monkey é basicamente o seguinte: as pessoas te desafiam,
elas te acusam ou falam alguma coisa, e quando você responde, ela faz de conta que não ouviu a resposta e vai para outro item, e ela quer fazer, através da confusão, ela quer fazer com que você pareça não haver respondido nada. Isso daí é aquele chama famoso pombo enxadrista. O pombo enxadrista é aquele que ele está ali, ele vai no tabuleiro, ele faz cocô no tabuleiro todo, depois sai cantando vitória, dizendo que ganhou de tudo. Esse outro crítico, aqui é um parênteses, esse rapaz, Livre Now, não sei quem é ele não. Ele postou um vídeo meu, quando eu fui a Novo Tempo há muitos e muitos anos. Eu estava ali, eu era um dos pastores da comunidade judaica, né? Naquela época, se não me engano, eu estava fazendo em Campinas, era de Campinas, cuidava da comunidade judaico-adventista de Campinas, judaico-adventista de Campinas, e aí eu fui até a Novo Tempo. A Novo Tempo me convidou para fazer ali uma cerimônia de Kabbalat Shabbat, mostrando como é na comunidade judaica, tanto na comunidade ortodoxa quanto na comunidade judaico-ortodoxa, judaico-adventista. E aí fomos eu, minha esposa, minha filha e meu filho na época, né? Todos nós fomos lá, pastor Laet Lanza, e fizemos ali a cerimônia de Kabbalat Shabbat. Nós fomos convidados a primeira vez para fazermos um pôr do sol junto com eles, um pôr do sol normal, falando sobre a Bíblia, um pôr do sol não judaico, né? Normal, porque todo pôr do sol é normal. E aí eu fui, depois o pastor Laerte nos convidou, nós voltamos lá para fazer um Kabbalat Shabbat. E foi muito gostoso, foi muito legal. E esse rapaz pegou um trecho e ele começou a acusar de esoterismo, acender velas para a rainha Shabbat. No judaísmo é assim mesmo. Se acende as velas, não é para a rainha Shabbat. Se acendem velas e Shabbat é rainha mesmo. O Shabbat, a palavra Shabbat em hebraico é feminino, viu, amigo? É feminina, a palavra é feminina. E como a palavra é feminina, se refere então à ideia, e aí uma ideia não é esotérica, nem mística, é uma ideia da tradição judaica de que o Shabat é a rainha divina, embora não tenha divindade. A rainha, na nossa vida, ela traz o rei, é o que ela traz o rei, apronta e anuncia o rei. Eu falei para ele colocou isso no Instagram. E eu falei para ele, amigo, se você quiser saber mais sobre essas cerimônias, me pergunte diretamente. Ele, ao invés de me perguntar, ele começou a falar. Ele postou um reel com me desafiando para entrar no lugar do Azenilton sobre um debate que o Azenilton tinha feito sobre alguma coisa que o Azenilton Brito tinha falado. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com o que o Azenilton falou. Você quer questionar o Azenilton? Fala com o Azenilton. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele começou a falar alguma coisa que o pastor Michel tinha falado sobre extraterrestres. Eu falei, amigo, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você quer questionar alguma coisa com o pastor Michelson? Manda uma mensagem para o pastor Michelson. Fale como o Azenilton Brito. Mas não, você começou num tema. Vamos falar sobre aquele tema, tradição judaica, esoterismo e misticismo. Não tem problema nenhum. E se isso tem algum impacto sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí ele fica dando saltos e saltos e saltos e saltos. O Rodrigo Custódio, ele não fez isso. Não fez, tá? Nesse react que nós vamos fazer aqui agora. Na verdade, o problema do Rodrigo Custódio é outro. No seu ódio pela Igreja Adventista, e aqui ele vai, já sei que ele vai pegar essa parte e dizer, todos aqueles que acusam, que vêm mostrar a verdade sobre a Igreja Adventista, são acusados de ódio e etc. Não, Rodrigo, eu estou falando de você. Você especificamente, você demonstra uma raiva da Igreja Adventista tremenda. E como o pastor Adriano falou num vídeo dele dessa semana, nós temos áudios de pessoas que mostram isso, que te conhecem há muito tempo, pessoas que estudaram com você e sabem desse seu e sabem de coisas da sua história que demonstram essa raiva que você tem. A razão não, eu não sei a razão, sinceramente não sei. E também eu ainda só espero que você em algum momento abra o seu coração para a ação do Espírito Santo, de verdade, tá? De verdade. E não nessa mentira que você está vivendo aí, tá bom? Agora, o que é que nós estamos fazendo hoje, na verdade, tá? Vejam, no dia que nós fizemos a live do ano passado, o Rodrigo Custódio, ele não entrou na live, obviamente, mas ele fez um react de 4 horas e 25 minutos da live que a gente fez, tá? Eu não vou fazer um react da live inteira, porque não dá. Não é muita coisa, a live dele, tá? Não da nossa, da live dele. Não vou comentar também os comentários do chat dele, eu tô com eles aqui, mas eu quero mostrar para vocês o porquê que eu disse o título desse vídeo é que um primário bem feito resolveria o problema. Quando eu fiz a primeira série, aquela primeira vídeo sobre a Guerra Civil, ficou muito claro que o Rodrigo Custódio não consegue ler direito. Ele tem um problema sério de leitura. Ele tem um problema, ele não consegue interpretar corretamente, tem uma incapacidade de interpretar textos.
Além disso, e tem um outro que eu estou preparando, que é a acusação que ele fez de que Ellen White teria um caso com uma amiga dela, uma secretária, alguém. Ele não consegue pesquisar. Eu estou com material daquela época falando a respeito do tipo de comportamento que era comum naqueles momentos. E aí ele faz ilações, ele toma um certo contexto histórico e pela incapacidade, ou um fato histórico, e pela incapacidade de interpretar, entender o contexto e pela falta de caráter dele também, ele até pode ter nas suas mãos ali as informações de contexto, mas pelo fato dele querer utilizar essas informações da maneira fake news, por isso que eu disse que deveria ir para o STF, ele ignora os contextos, ele ignora o que é dito e ele faz recortes e lança na internet. Infelizmente, irmãos adventistas, pessoas que eram da igreja, etc., estão caindo na lábia dele. Ele fez uma pergunta 3 vezes. Ele tem uma técnica de falar, ele abaixa a voz, e ele modifica seu tom de voz. Ele fala, e você, adventista, e por quê? Porque o sangue de Jesus, porque você não precisa de Ellen White, abandone Ellen White. Então ele utiliza esse tipo de dispositivo, apelo à emoção, né, nas vozes. Por quê? Porque primeiro ele constrói esse apelo quando a pessoa está encantada ou ali seduzida pelo tom de voz dele, ou seduzida pela, a, 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 pela proximidade. Ele fala bem próximo da câmera. Se vocês perceberem isso, eu não gosto de falar tão próximo assim. Mas ele faz o que o Luiz Gonçalves fazia: chega mais perto, chega mais perto. Então ele fala bem pertinho da câmera, aquela sensação de aconchego, aquela sensação de proximidade. Quando eu fiz o curso com Metaforando, aquele menino lá, fiz um workshop com ele, ele falava a respeito disso também. A proximidade comunicacional. E aí você se aproxima, você fala perto. Isso fala de coração a coração e você fala pertinho. Isso fazem muitos pregadores. Chega aqui perto de mim, etc. Vai fazer o apelo, traz para perto. Abre o coração e aí você lança o que você quer, o que você quer. E aí ele lança as mentiras que ele quer. Você percebe? Eu não gosto de fazer isso. Na minha igreja, inclusive, eu sempre falo pro pessoal, eu não gosto de ficar fazendo apelo. Por que eu não gosto de ficar fazendo apelo? Porque o apelo é a palavra de Deus. Se você não está disposto a entender o que a palavra de Deus está dizendo, o que está escrito ali, e viver por ela, pode fazer o apelo que quiser. O apelo vai fazer você chorar, e eu partilho da opinião do Paul Washer, que é a ideia de que assim você vai simplesmente entrar num ciclo de emoção que no final das contas não causa transformação. O que acontece com o Rodrigo é que ele utiliza técnicas de comunicação, utiliza técnicas de aproximação para injetar o veneno da cobra, da serpente do Éden em você que está nos escutando aí, que está vendo agora aí. E eu estou cansado desse tipo de coisa, não dele. Ele pode falar o que ele quiser, ele tem liberdade de expressão. Mas eu estou cansado de nós ficarmos muitas vezes em silêncio. Eu acredito que na época do Arnaldo Cristianini já não teríamos mais esse tipo de. Claro, teríamos, mas nós teríamos já respondido muitas vezes à época dos grandes apologetas adventistas. Ainda que eles tivessem algumas coisas com as quais eu não concordo, é, eles fizeram um trabalho. Eu acho que já chega, né? Já chega de nós ficarmos silentes e calados e achando que, na verdade, alguém vai fazer alguma coisa. Nós precisamos ser aqueles. Eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não tenho problema algum de dizer, isso aqui está errado, aquilo não está errado. Quem me conhece sabe disso. Ou isso aqui não concordo muito com isso, etc. Mas eu me submeto à vontade de Deus que está escrito nas Escrituras. E reconheço o dom profético manifesto na vida de Ellen White da maneira corretamente compreendida, e não da maneira deturpada que o Rodrigo Custódio quer apresentar, para daí tirar as conclusões dele, Pércio, eu não sei falar o nome, eu sei que é Pércio, que é sobrinho de um amigo meu, e essas outras pessoas que estão aparecendo aí. Essa semana eu tive o desprazer de ver um amigo que estudou teologia na mesma época que eu, fazer um testemunho para o Rodrigo Custódio, e embora eu entenda o sofrimento dessa família, que é uma família muito querida, e eu tenha acompanhado um pouco do sofrimento deles, estavam lá, eu estava em São Paulo já, não estava mais tão próximo deles, me entristeceu o que aconteceu, me entristeceu como pastor, como membro da igreja, me entristeceu extremamente o que aconteceu, não vou tirar a razão deles de estarem chateados com a igreja, com etc., mas a maneira como o Rodrigo Custódio conduziu a entrevista é uma maneira extremamente vergonhosa, vergonhosa. Quando ele percebia que havia na fala da esposa e também do pastor elogios à igreja adventista, ele imediatamente entrava e ele começava a falar de uma maneira para tirar aquela impressão
que eles estavam dando de impressão de que havia benesses. Por exemplo, em um determinado momento, a esposa, não vou falar os nomes, mas vocês podem saber quem é, ela disse assim: a obra é uma mãe, ela é uma mãe, ela cuidou da gente, etc, tal, para tal, no momento que eles trabalhavam ali, acho que na CPB, se não me engano, né? E etc, alguma coisa assim, tal. O Rodrigo interveio várias vezes, para fazer o quê? Para não permitir que ela continuasse falando desse tal. Ele falou da bolha. Enquanto você está na bolha, eles cuidam da bolha. Por quê? Porque nada de positivo pode haver na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cabeça de Rodrigo Custódio. Ok? Bem, queridos, falei aqui 20 minutos nessa introdução e eu quero fazer aqui um react de um pedaço da live do Rodrigo, e talvez em outros momentos a gente faça de outras, e eu já falei a minha opinião para os meus colegas dos quatro cavaleiros do Copo de Palmito, é que nós precisamos apresentar respostas direcionadas a Rodrigo Custódio. Nós precisamos apresentar respostas embasadas, direcionadas a Rodrigo Custódio, demonstrando para os adventistas que estão em algum momento abalados pelas supostas documentações novas que ele tem trazido, que não são novas de maneira nenhuma, mas que são vilipendiadas e alteradas, manipuladas e adulteradas nas suas conclusões por Rodrigo Custódio, às vezes nas suas traduções, que eles estão sendo enganados e lesados por alguém que se apresenta como um cordeiro que ama, mas é um lobo que destrói. Então, aqui fica o alerta para vocês. Eu vou fazer esse react, eu sei que ele vai responder, eu vou fazer outros reacts também em outras coisas, e se na resposta dele houver algo que deve ser respondido, eu vou responder também, tá? Então, assim, se você não gosto, não sou muito, não gosto efetivamente de contendas na internet. Eu tive aquelas com o Martinez lá do CACP, algumas com o pastor Elias Soares, algumas com conversas com o Jamierson, o pastor Jamierson, não, mas eu não gosto. Entretanto, nós estamos vendo pessoas amadas caindo e sendo arrastadas como estrelas que caem do céu pela cauda do dragão. Então, assim, eu acredito que já é tempo de nós respondermos essas falácias argumentativas e essas ridículas ilações de Rodrigo Custódio, para que nós possamos continuar pregando o evangelho com tranquilidade e sabendo o que nós estamos fazendo. Isso é muito importante que você saiba. Nós continuaremos pregando o evangelho. Enquanto os cães ladram, os cães custódios ladram, a caravana continuará passando. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo dele? O vídeo dele chama Reagindo ao Vivo, Pastores Adventistas. Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, e eu vou parando aqui alguns momentos, para que eu vou reagir praticamente ao que ele falou em uma das minhas falas. Aliás, a live foi bastante longa, a nossa também, mas não foi. Eu não vou fazer um react a tudo que ele falou, não. Só principalmente ali a minha fala. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eles queriam pegar o pior exemplo que eles poderiam pegar foi esse. Mas é excelente porque eu já tenho a apresentação pronta aqui para você. Vamos lá. Eu acabei colocando um pouquinho mais para frente. Deixa eu voltar um pouquinho, porque aqui é quando nós iríamos falar sobre Ellen White. Deixa eu ver. Aqui o pastor Adriano estava falando sobre um encontro que a gente vai ter, que tivemos. A preocupação sempre do pastor Michel. O pastor Michel tem a preocupação de que as pessoas não entendam que a gente está brigando. Vamos adiantar aqui. Eu estava mostrando os colares que eu ganhei aqui de autoria. Não são colares nenhum de umbanda, de macumba, nem de nada, mas aí os amigos de Rodrigo Custódio já fazem esse tipo de comentário tolo. Esses são colares de reconhecimento, tá? São colares de reconhecimento da autoridade religiosa, tá? Em cada um dos países. Ilhas Cook, aqui da própria Nova Zelândia, de Tonga e, se não me engano, de Samoa, que eu tenho aqui também. Então vamos lá.
Aí, assim, o Rodrigo Custódio ficou aqui rindo, porque eu tinha dito a respeito, tinha uma das luzes que eu estava usando aqui, é a que eu estou usando aqui agora, ela apagou. Eu falei, minha luz menor aqui está apagando. Ele, um assunto sério, vocês estão brincando. Qual é o problema de brincar com assunto sério? Ele não está brincando com a morte de ninguém, Rodrigo Custódio. Ou seja, ele busca picuinhas. Por quê? Porque quando ele busca picuinhas, ele atiça nas pessoas que estão do lado, que estão lá vendo no chat dele, etc., essa reação, essa overreaction. Tá? Então, isso é um modelo psicológico, isso é uma maneira também, se você for olhar as falácias do Schopenhauer, uma delas é essa também, tá? Bem, aí o que estava acontecendo é assim, ele tem naquelas 10 razões pelas quais eu não acredito em Ellen White, ou deixei de ser adventista, ele tem uma delas que é falando a respeito de que Ellen White é a suprema autoridade. Ele colocou, rejeito a suprema autoridade de Ellen White. Nós estamos respondendo, quem disse que Ellen White tem suprema autoridade? Ou autoridade absoluta? Ou autoridade igual à da Bíblia? Quem disse isso? E aí eu estou respondendo aqui utilizando textos de Ellen White. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que está baixo demais. Deixa eu ver. Não deve ser levado para frente, deve ser colocado para frente. A palavra de Deus é um padrão infalível, todos podem ser cada ponto de texto de Ellen White. Vamos ver. Colocar todas as afirmações, depois eu coloco as afirmações dela, as que ela falou, e ele não vai mexer, tá bom? Deixa eu só entender uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Afirmações, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu vou colocar afirmações aqui de Ellen White que vou deixar que ele fale para que ele apresente afirmações, mas que não são de Ellen White. As de Ellen White são as que eu vou apresentar. As que eu vou apresentar. As outras não dizem respeito. As outras estão erradas. As que o Sérgio Monteiro está apresentando estão erradas. Embora tem os textos ali, são de Ellen White. São de Ellen White. Eu vou, depois, conforme a gente for vendo o React aqui, eu não preparei aqui PowerPoint, nem absolutamente nada. No momento que ele estiver citando os textos, eu vou entrar no livro da senhora White, através do Ellen White Scripts, Ellen White Writings, Scripts não, Ellen White Writings, e aí a gente vai ver lá o contexto das citações que ele está utilizando, tá? Onde a gente conseguir achar. Tá bom? Então, assim, só valem as citações, no pensamento dele, só valem as citações que ele vai apresentar. As citações que estão nos livros de Ellen White não valem. O que vocês vão ver, na verdade, agora é o seguinte: eu citei os textos, eu não interpretei o texto de Ellen White. Citei conforme ela disse. Só que ele precisa interpretar, e ele interpreta da maneira como ele viaja. Não sei o que ele tem. E na verdade, é o que eu disse: um primário bem feito resolveria, ou não, o problema. Se o problema for apenas de falta de capacidade de leitura, aí resolveria. Mas se não for, eu estou sendo ácido propositadamente, mas se não for, aí não tem como resolver. Aí só, e aí, assim, é óbvio, a ação do Espírito Santo. Vamos seguir aqui. Diálogo, às vezes, sim, aí eu tenho que fazer não apenas membros da igreja, mas pastores nossos, também, colegas nossos, acabaram colocando de fato colocando de fato na palavra, deixa eu só reafirmar esse ponto aqui, tá? Isso é muito importante. Ellen White, no texto que eu acabei de mostrar ali, Ellen White diz especificamente: deixem de citar as minhas palavras, a não ser que vivam pelas escrituras. Não citem Ellen White. Eu tenho falado no meu grupo de WhatsApp, em vários lugares, e quando eu prego também. Ellen White não é regra de fé e prática. Vou repetir o que ela mesma disse. Ellen White não é regra de fé e prática. Por não ser regra de fé e prática, nós temos nós não a temos da mesma autoridade das Escrituras, porque as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, o que ela mesma disse.
embora o Rodrigo vá tentar dizer ali depois com má interpretação do texto dela. O que significa isso? Isso significa, eu vi hoje um outro vídeo dele falando a respeito de, olha o título jocoso, né? Vovôs Adventistas, alguma coisa assim. Que é a maneira como ele fala. Então, no final das contas, esse suposto desejo de ajudar os adventistas só se aplica a quem concorda com ele. Qualquer pessoa que não, ele pecha, ele colocou num vídeo falando do pastor Adriano esses dias, um vídeo com um corte mal feito, um corte maldoso, e ele dizendo que o pastor Adriano não era pastor. Eu conheço o pastor Adriano há 12 anos, ele é um pastor que tem levado pessoas aos pés da cruz. Eu tenho discordâncias com ele, como tenho com o pastor Eleazar, como tenho com o pastor Michelson. Nós temos discordâncias porque o pensamento é livre, e essas discordâncias não nos fazem nos não querer. Entende, Rodrigo Custódio? Nós conversamos. Quando nós preparamos as lives do Adventismo Decifrado no passado, já houve situações em que eu e o pastor Eleazar ficamos até as 4 da manhã conversando sobre um ponto divergente. E no final das contas, nós decidimos assim: sabe o quê? Tanto eu quanto o ponto que o pastor Eleazar tinha, e o que eu tinha, nós decidimos, por amor àqueles que estavam ouvindo, nós não iríamos apresentar, mas apresentar a posição oficial da igreja, para não trazer contenda e etc. Porque nós amamos as almas, nós amamos aqueles por quem Cristo morreu, diferente de um certo crítico chamado Rodrigo Custódio. Então, reafirmo, Ellen White não pode ser utilizada como sendo autoridade superior ou igual às Escrituras. De fato, algumas pessoas às vezes fazem isso. Como eu falei ali no vídeo também, aqui, um rapaz, eu não recordo o nome dele, não. Eu vou falar ali mais à frente, vamos passar. Mas assim, existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que me acusaram, já eu tive uma pessoa num grupo meu que saiu me acusando de não acreditar em Ellen White, não acreditar no dom profético. Por quê? Porque eu disse que Ellen White não é intérprete das Escrituras. Eu mantenho isso, Ellen White não é intérprete inspirada das Escrituras. Ellen White, ela me auxilia e ela me ajuda a compreender melhor como aplicar as Escrituras para a minha vida. Mas a minha regra de fé e prática são as Escrituras. Ela não me ajuda a interpretar as Escrituras. Ela não interpreta as Escrituras para mim. Tá? E aí, num vídeo do Custódio, ele pega textos de Ellen White a respeito da experiência primeira dos pioneiros e ele tergiversa e ele faz leituras que não são garantidas, ele repete e ele fica tentando inculcar na cabeça daqueles que estão escutando que a leitura que ele está fazendo do texto é correta. Quando Ellen White disse que o Espírito Santo vinha sobre ela, para ele isso é estabelecer doutrina, quando na verdade era esclarecer pontos, mas a doutrina era esclarecida através do estudo das Escrituras. A gente vê isso lá no Concílio de Bíblia, em 1919, essa discussão, e os homens que estiveram com Ellen White naquela época, dando esse testemunho. Então, basicamente, mas claro, nós tivemos evangelistas que fizeram algumas infelizes afirmações, colocando Ellen White acima das Escrituras, temos irmãos que fazem isso, infelizmente, mas a igreja não pode ser medida por essa infelicidade ou essa infeliz realidade, tá bom? Só conferir uma coisa aqui. Vamos lá, vamos continuar. Vamos aqui. Isso aí. Beleza? Vamos lá então. Ele falou que ela disse todas aquelas coisas que ela disse, não é verdade? Tá bom. Vamos lá. Ó, ele falou que ela disse todas aquelas coisas que ele falou que ela disse. Não, ela disse. Agora vamos pegar aqui o que ele. E não estou dizendo que não estejam, esses textos não existam. Mas vamos ver como ele tergiversa os textos e o que os textos efetivamente significam, tá bom? Vou colocar aqui para vocês rapidamente, tá? Rapidamente, para a gente não perder o fio da meada deles, tá? O fio da meada deles. Nós vamos mostrar para vocês os textos que ele não vai mostrar para mim. Vamos lá. A irmã White não é criadora desses livros. Tá, eu vou pegar aqui para vocês agora, enquanto ele vai falando, eu vou pegar aqui o livro, essa revista, Advent Review and Sabbath Herald, 20 de janeiro de 1903, tá? Vou escutando o que ele está falando aí. Não sei se, na verdade, acho que dá um problema quando eu tiro. Mas vamos deixar ele falar aqui, ó. Vamos lá. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a sua obra de vida.
eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. Uma verdade deve ser proclamada em todas as partes do mundo, que são o quê? Os livros dela. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Olha só, os livros maiores, Patriarcas e Profetas. Eu vou ler do que está aqui, mas dá uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui, na verdade, gente. Quero fazer ao vivo com vocês aqui, tá? Advent Review and Sabbath Herald, de 20 de janeiro. Vamos lá? Vamos olhar aqui, ó. Advent Review and Sabbath Herald, 20 January 1903. Tá? Aqui você consegue pegar no Archives ou consegue olhar também no Ellen White, Writings. Então só precisa ver onde é que está aqui, se não me engano está, deixa eu ver qual é o volume que está aqui, conteúdo. Esse aqui, 1851 a 52. Não é esse não. Vamos pegar aqui. Seria mais fácil se ele tivesse colocado qual é o volume, né? Esse daqui é de 1856. Ah, tá longe. Vamos lá para o Advent Review, volume 22. Esse daqui é de 1863. Nossa, gente, esse povo escrevia demais, né? Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui o 27. Deixa eu ver se tem 1903. 1866 até 66. Não, esse aqui a gente não vai, vou ter que voltar aqui, vamos pegar ali não. Vamos pegar aqui do Archive. Eu preferi fazer assim para que a gente não tenha, para que ninguém acuse de, mas isso aí não é o que estava, e etc, e algumas parecidas. Então, nós estamos pegando aqui, efetivamente, o que Ellen White escreveu. Esse aqui é janeiro de 1864. Então, assim, a gente só voltar aqui só um minutinho. Então, vamos continuar olhando aqui, procurando. Aqui, ó. Embora o Rodrigo tenha colocado ali como Advanced Review and Sabbath Herald, o texto, na verdade, depois passou a se chamar Review and Herald. Tá? E a senhora White escreveu um artigo em janeiro, sinal de avanço. E vamos ver aqui onde é que o Rodrigo encontrou essa citação. Vamos ver, Ellen White falando aqui sobre... ali ela está falando sobre o avanço. Aí ela escreve uma carta chamada An Open Letter from Miss Ellen White to all who love the Blessed Hope. Tá? E ela fala a respeito da obra da comportagem. Essa daqui é a respeito da obra da comportagem. Canvassing é a obra de comportagem que deveria ser retomada e etc. E nesse contexto ela escreveu em 6 de dezembro de 1902, né? Haven. E aí é óbvio que isso daqui foi publicado posteriormente. Tá? Ela diz assim, que nosso Pai Celestial, eu agradeço ao nosso Pai Celestial pelo interesse que nossos irmãos e irmãs têm tomado na circulação do maior discurso de Cristo, se não me engano, é Christ Objects Lessons. Pela venda desse livro, grandes bênçãos têm sido obtidas, etc, etc. E aí esse é o contexto, tá? Olha que coisa interessante, olha só. Para ver esse apontado. A obra do Senhor inclui muito mais que uma linha de serviço. O maior discurso de Cristo is to live and do its appointed work, ou seja, deve viver e fazer o seu trabalho dirigido, mas nem todos o pensamento e esforço, nem todos os pensamentos e esforços do povo de Deus devem ser dados apenas à sua circulação.
Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito e Desejado a Todas as Nações, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm verdades para este tempo, verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Nada deve barrar suas vendas. Vamos dar uma olhadinha no que o Rodrigo colocou ali? Deixa eu ver, vamos olhar. Os livros maiores devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para esse tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Interessante. Aí ele coloca umas reticências ali. Ellen White ainda tem, depois ela diz, verdade que deve ser proclamada, então, nada deve barrar a sua venda. E ela continua falando, os esforços para fazer circular o maior discurso de Cristo têm demonstrado que pode ser feito na obra no campo da comportagem. Esse esforço é um no-brainer, que a gente fala, uma lição a nunca ser esquecida de como de como comportar de uma forma confiável, cheia de confiança e de oração, trará sucesso, traga sucesso. E aí ela continua falando dos livros maiores, etc, etc, e ela ela continua falando um monte de outras coisas a respeito dos livros, dos livros que Deus falou. E aí tem um parágrafo que começa dizendo o seguinte, ó, a irmã White não é a originadora desses livros, mas antes ela disse, só para a gente voltar aqui para ter o contexto, muito mais de nossos livros maiores poderiam ter sido vendidos se aí os membros da igreja tivessem se despertado para a importância das verdades que esses livros contêm e tivessem entendido sua responsabilidade de fazê-los circular. Meus irmãos e irmãs, você não faria agora um esforço para circular esses livros? E você não trará este esforço de entusiasmo, não trará para esse esforço o entusiasmo que você trouxe ao se esforçar para vender o maior discurso de Cristo? Ao vender estes livros, nas vendas desses livros, muitos têm aprendido como manipular os livros maiores. Eles obtiveram uma experiência que os tem preparado para entrar no campo de comportagem. A irmã White, aqui ela começa a falar da continuidade. Você vê que ela está falando para os comportores aqui, e ela salta aqui dos grandes livros, fala sobre os esforços que foram feitos, e esses livros que deveriam também. Ela continua, a senhora White não é a originadora desses livros. Eles contêm a instrução que durante a sua vida de trabalho, seu ministério, em vida, Deus tinha lhe dado. Eles contêm a preciosa, confortante luz que Deus tem graciosamente dado aos seus servos para ser dada ao mundo. Em suas páginas, essa luz deve brilhar para o coração dos homens e mulheres, levando-os para o Salvador. Vamos ver o que o Rodrigo colocou aqui? A irmã White não é a criadora desses livros. Beleza? Falou que ela é a suprema autoridade? Não. Contém a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Diz que ela é a suprema autoridade ou autoridade igualada da Bíblia? Não. Diz que vem uma luz e que Deus lhe deu. E Deus deu uma instrução, uma preciosa e consoladora luz, que graciosamente deu a sua serva para ser isso daqui acho que não é sua serva, tá? Deixa eu só olhar aqui. Onde é que estava mesmo aquele texto ali? A senhora White não é. É para brilhar das suas páginas. Você poderia traduzir his servant to be given to the world. Então, assim, vamos deixar. Deu graciosamente para a sua serva para ser dada ao mundo, né? Para ser dada ao mundo. E das suas páginas brilham luz, etc. Mas em que lugar aqui está dizendo que ela tem autoridade equivalente da Bíblia? Em que lugar esse texto está dizendo? Ali diz que há neles verdade que devem para aquele que recebe, que para aquele que recebe é um sabor de vida para a vida. Ok, mas onde é que está dizendo que ela é a autoridade suprema? O Senhor tem declarado que esses livros devem ser levados através do mundo, espalhados através do mundo. Ok, mas em que lugar diz que ela é autoridade suprema ou equivalente da Bíblia? Eles são a testemunha silenciosa um testemunho silencioso para Deus, onde diz que os livros são autoridade ou que Ellen White é autoridade suprema. Aponta para Cristo. Tá? Em nenhum momento ela está dizendo, em nenhum lugar, e você lê o restante dos textos aqui, em nenhum lugar dá a mínima impressão de que
ela esteja dizendo que ela é autoridade equivalente da Bíblia. Ela está dizendo que a fonte dos livros não é a sua cabeça, mas a iluminação do Senhor. Isso não faz com que ela esteja dizendo que ela é suprema autoridade. De novo, isso é uma questão de primário de interpretação das Escrituras, tá? Tá bom? Vamos dar uma olhadinha, vamos continuar aqui. A gente vai ter que pegar outros textos aqui, também a gente vai ver se a gente acha que os outros textos também. Vamos lá. Vamos para o próximo. Próximo vídeo. Próximo texto. Não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar em lançamento. Tenho que ser impressionada pelo Espírito de Deus. Não posso escrever a menos que o Espírito Santo me ajude. Então, os livros dela são do Espírito Santo. Tá, Rodrigo, e qual é o problema? Os livros dela são inspirados por Deus, nós entendemos que são inspirados por Deus. Ela está declarando a inspiração e não a autoridade suprema sobre as Escrituras, como você colocou no seu vídeo. De novo, o texto não diz o que você quer que o texto diga. O texto nem passa próximo daquilo que você diz, quer dizer. O texto não se aproxima disso que você está colocando agora, tá? De que ela seria autoridade por causa disso. Ela está declarando a fonte dos seus escritos, tá? E não está colocando em pé de igualdade com as escrituras. Não se está colocando em pé de igualdade com as escrituras. Aqui existe um problema, que eu acredito que é o que você está comprando agora, porque pela sua incapacidade de ler, talvez haja uma incapacidade teológica também, que é a seguinte, Rodrigo Custódio, que é a diferença entre inspiração e autoridade. A inspiração de Ellen White, ela advém da mesma fonte da inspiração das escrituras, que é o Espírito Santo. Essa é a doutrina que você deve conhecer, lá está no Nisto Cremos, questões sobre doutrinas, etc. É o que ela está declarando aqui. Mas ela tem uma autoridade subordinada às escrituras, como os profetas têm autoridade subordinada às escrituras. Dentro do pensamento judaico, Rodrigo, olha só, você tem níveis de profecia. Então você tem o nível do Ruach HaKodesh, você tem o nível, e eu estou falando aqui agora só para te entender, eu sei que você vai falar, eu não quero saber disso, etc. Torá, nível altíssimo, supremo, inspiração, ela de acordo com o pensamento judaico, ela é verbalmente inspirada, né? A Torá. Então, a Torá. Você tem, então, depois os Neviim, que são os profetas. E os profetas, eles, embora sejam inspirados pelo mesmo Ruach HaKodesh, inspirados pelo mesmo espírito do profeta, o espírito de profecia, tá? Que é Ruach HaNevim, HaNevuah, eles não têm a mesma autoridade da Torá, no pensamento judaico. Não tem a mesma autoridade da Torá. Eles são subordinados à Torá. Quando você lê um livro, por exemplo, do Philip Comfort, que não tem nada a ver com Ellen White, não tem nada a ver com nada, mas é um livro que fala a respeito de qual foi o processo, chama The Origin of the Bible, recomendo que você veja, qual foi o processo de seleção, como houve o processo de seleção e determinação dos livros que pertenceriam à Torá. Existia um primeiro, que pertenceria ao Tanar, existia o primeiro item. Sabe qual era? Se eles não contradissessem a Torá. Não é que eles tinham uma autoridade igual, porque a autoridade dos outros livros era sempre subordinada à da Torá. A autoridade dos Ketuvim, são os livros, os chamados escritos, ela é subordinada à dos profetas. Então, subordinação não reduz inspiração, dá níveis diferentes de autoridade dentro do pensamento teológico. Aulinha básica de teologia para você, tá bom? E a teologia judaica, a teologia também, e a teologia, o que é inspiração, o que é revelação. Não é adventista, não. Você pega o Philip Comfort, ele vai falar sobre isso. O Wayne Grudem vai falar sobre isso também num livro que eu tenho aqui, muito legal, recomendo para você, falando sobre a continuidade dos dons proféticos, a continuidade da profecia, tá bom? Então, Ellen White não está dizendo alguma coisa nova ali, ela não está falando a respeito de sua autoridade, ela está falando sobre a fonte da sua inspiração. E toda fonte de inspiração é divina quando a gente está falando a respeito de verdades eternas. Vamos continuar? Eu nem preciso pegar esse texto. Vamos lá, mais um. Vamos lá, Rodrigo. Volta ao texto lá, você pulou um monte. Vamos lá. Esses livros contêm uma... não, vou deixar o Rodrigo. Vou deixar o Rodrigo falar. Esses livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável, e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Próximo. Mas, de novo, o que tem... O que está falando a respeito dela ser equivalente às escrituras? Não entendi. Não entendi. Vou falar bem perto. Chega aqui perto de mim, Rodrigo. Tá feio, né?
Não tem nada a ver não esse texto. O texto não fala de autoridade, não fala de nenhum tipo de autoridade equivalente à das escrituras. Está dizendo que ela tem autoridade, porque ela tem a iluminação dela, a inspiração dela é uma inspiração do Espírito Santo. Mas, ó, vou contar um segredo para você. No dicionário, autoridade é diferente de inspiração, viu? Só para você saber. Não precisa nem de teologia nisso aqui, não. Mas quando você vai para o que é a doutrina da inspiração e revelação, você vai poder entender que a inspiração é uma coisa, ele dá autoridade, mas o profeta não canônico, por exemplo, como Ágabo, ou como algum desses profetas que aparece, outro, ou como Natan, etc., embora eles tenham autoridade, eles tenham a mesma fonte de inspiração, eles não têm a mesma autoridade daquilo que está escrito, porque Deus assim ordenou. Quer ver só uma coisa? Paulo escreveu, talvez você não saiba, mas Paulo escreveu uma outra carta. Os eruditos dizem que o que a gente tem como terceira, como segunda carta de Coríntios, é a terceira carta de Coríntios, na verdade. A gente tem a carta severa, que é a segunda carta de Coríntios, que Paulo, pelo visto, passou o trator em cima do pessoal de Coríntios, ele ficou meio bravo com eles. Ela foi inspirada por Deus, ou você acha que não foi? Ou foi uma carta do Espírito de Paulo? Mas ela não entrou nas Escrituras, por isso ela não tem a autoridade que as Escrituras teriam. Vamos dizer que nós encontrássemos hoje a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, a carta severa. A gente, existe uma discussão acadêmica sobre isso. Vamos dizer, Rodrigo, ela teria a mesma autoridade das cartas canônicas das Escrituras? Não, ela teria a mesma inspiração, mas não a mesma autoridade, meu jovem. Tá? Então não confunda. Ellen White não está falando de autoridade aqui. Está falando da fonte da sua inspiração, tá bom? Não são de produção humana, afinal de contas são inspirados pelo Espírito Santo. Okay. Você pode não acreditar, não tem problema, mas é, não dá, não tem condições. Se nada, ela não está falando nada disso, brother. Não está falando nada disso, não. Vamos ver outro aqui? Vamos lá, mais um. Não é produção humana, então os livros delas são divinos. Os livros delas são vindos do trono de Deus. Como ele olha como ele faz. Olha só, ele está colocando palavras, estão vindo do trono de Deus e por isso tem autoridade suprema. Eles são livros divinos, não, amigão, são livros inspirados por Deus. Livros inspirados por Deus não se tornam em livros divinos, são livros inspirados por Deus, cuja fonte do que está ali escrito é inspirado pelo Espírito Santo. Não são livros divinos, divinizados ou livros como a teologia hindu, ou a teologia falando a respeito do Bhagavad Gita, que é um livro que caiu do céu, divino, ou mesmo o livro, acho que o livro de Mormon, né? Acho que o livro de Mormon, que veio nas folhas lá, das folhas douradas, etc. Não, brother, não. É um livro inspirado por Deus, ou seja, a fonte do que ali está escrito é inspirado por Deus. Tá? É inspirado. Só que lembre-se, inspiração no conceito de Ellen White, no conceito bíblico, trabalha na mente, não no que é escrito. Não é automação, é inspiração. Não é ditado. Então, como não é ditado, as palavras que ali estão são palavras da própria Ellen White, são palavras de Ellen White, através que compreendendo o que havia sido revelado, colocou suas palavras ali. Então é a interação do humano com o divino. A fonte da mensagem é divina, mas o texto é humano. Por isso o livro não é divino, tá bom? A mensagem veio do trono de Deus, o livro não, tá bom? Isso é inspiração. O livro é a apresentação por parte do escritor, do receptor da mensagem divina, da inspiração divina, para aqueles a quem a mensagem se dirige. Daí a possibilidade de haver erros. Daí a possibilidade de haver. Eu não gosto de falar falha, porque a gente costuma. Eu costumo, tá, Rodrigo? Deixa eu te falar aqui, eu já sei, você pode. Eu já sei que colocaram um vídeo aí esse dia que eu defendia a falibilidade da Bíblia. Eu falei, não, eu defendo que as escrituras elas são infalíveis, mas não inerrantes. Por quê? Porque há interação entre o humano e o divino. E você vai dizer, tá vendo, está atacando as escrituras para defender Ellen White. Não, brother, eu estou falando a respeito do conceito básico de inspiração, revelação e autoridade. E de origem. A origem da mensagem é o trono de Deus, correto. Mas o meio pelo qual essa mensagem é passada é a boca ou o texto do ser humano. E em decorrência da falibilidade ou da errantibilidade do meio humano, os textos podem conter ou contêm erros. Tá bom?
Mas a mensagem que é divina é infalível no que diz respeito às Escrituras. A mensagem que é divina, ela é infalível no que diz respeito a qualquer pessoa que tenha sido inspirada por Deus, inclusive Ellen White. E se Deus inspirar um outro profeta, ele vai ser infalível, não precisa ser dentro da igreja adventista, mas vai ser infalível na sua mensagem, não na sua vida e nem no que ele escreve, quando diz respeito a, ao meio, tá bom? Ao meio, ou canal, se a gente for falar de linguística, ao canal de transmissão da mensagem. Vamos ver mais um, vamos lá, vamos ver mais um aqui. Tá legal, tá legal. Então, são equivalentes à Bíblia, como o próprio Adventismo defende. Ah, olha só, são equivalentes à Bíblia. Não, Rodrigo, eu não tinha visto essa parte, Rodrigo. Acabei de explicar antes ali. Não, eles têm a mesma origem que é o Espírito Santo, ou seja, a mensagem que lá é posta tem a mesma origem que é o Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo diz que ela deve ficar abaixo em termos de autoridade. Equivalência são tuas palavras. Ou melhor dito, são as palavras de Satanás, não são tuas, na verdade, né? São palavras de Satanás através da tua boca. Mais uma. Estou muito Vamos lá. ocupado com meus escritos. Uhum. Cedo tarde estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O pai do meu trabalho é preparar um povo para permanecer no caminho eterno dia do Senhor. E aí? Eu não entendi também. O que está dizendo de autoridade e equivalência com as escrituras aqui nesse texto? Tá, eu sou um pastor. Tá? Vamos pegar você, Rodrigo, vamos pegar você. Você diz que você está fazendo um trabalho agora, um trabalho de alerta aos adventistas por amor ao evangelho, e em decorrência disso, você entende então, e as pessoas que estão te acompanhando, entendem que você está fazendo um trabalho que é inspirado por Deus, é iluminado por Deus. Então você é equivalente à Bíblia, Rodrigo? Porque você tem a sua mensagem tem uma origem divina para alertar os adventistas de que nós estamos sendo enganados por uma falsa profetisa espiritualista lésbica? Poxa, Rodrigo! Ah, então descobrimos. Você, na verdade, é o novo profeta equivalente às escrituras. Se o teu argumento é correto, todos aqueles que se arvoram, que trazem mensagens que adviriam do trono de Deus, iluminados e inspirados pelo Espírito de Deus, são equivalentes à Bíblia. Poxa vida. Qual é o seu livro agora? O livro, vamos ter o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Rodrigo os Custódios? Dá uma olhadinha, dá uma pensada nisso, tá? Vamos para a parte do que ela fala dos escritos dela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Basta você ler o livro. Basta você ler o livro. Uhum. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas. Ok. Escutem os testemunhos, livro de Ellen White. Ok. Eles foram escritos para nossa demonstração e encorajamento para quem o fim do mundo já está pronto. Olha isso. Se o povo de Deus não estudar as mensagens que lhes são enviadas deste tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, prefeita para você, um pouco ali, um pouco ali. Deus está enviando instruções para o seu povo. Prestem atenção às instruções. Instruções. E que instruções? Os testemunhos, que são os livros dela. Mas... Não, vamos lá, vamos olhar aqui. Vamos pensar aqui, Rodrigo. Olha só. Vamos pegar esse texto lá no inglês, vamos pegar para ver como é que está escrito. É porque você demonstrou um pouco não confiável nas suas leituras, tá bom? Então vamos buscar esse texto aqui. Só um minutinho, viu? A gente já vai pegar o. Então, assim, esse texto está na carta 292, 1907. Vamos dar uma olhadinha nela aqui? Está aqui no Cartas e Manuscritos. Vamos olhar juntos aqui. 292 de 1907. Santa Helena, Califórnia. My health is improving. Vamos olhar aqui, né? Cadê? Onde é que está isso, hein, Rodrigo? Puxa vida. Carta 292. É um registro de como ela estava doente, né? De como ela estava melhor. Ela mandou para Emma White e para James White. Vamos ver aqui a carta inteira. Recebemos sua mensagem. Eu ainda estou ocupada lendo os livros que estão sendo preparados para a imprensa. Assim, muitos livros ainda não tem ido ainda. Vamos olhar aqui. Ela teve uma Uncle Pratt, que foi afligido com uma paralisia parcial. Vamos vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos lá, achamos aqui. Vamos ver o contexto? Aqui, ó.
Eu vou colocar aqui para vocês. Eu sou instruído a dizer às nossas igrejas: estudem os testemunhos. Eles estão escritos, foram escritos, ou eles são escritos para a nossa admoestação e encorajamento sobre quem os fins do mundo estão próximos. Se o povo de Deus não estudar estas mensagens que são enviadas a eles de tempo em tempo, né, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Deus está enviando instruções para seu povo. Prestem atenção nas instruções, sigam a luz. O Senhor tem uma controvérsia com seu povo, porque no passado eles tinham necessidade, não tinham nossa, agora eu perdi aqui. O Senhor tem uma controvérsia com seu povo, porque no passado eles não tinham ouvido sua instrução, prestado atenção à instrução e prestado atenção e seguido a sua guia. Vamos ver o que o Rodrigo fala sobre isso aqui? Deus está enviando instruções ao seu povo. Deus está enviando instruções. Preste atenção às instruções, sigam a luz. Aí ele não fala o resto, né? Puxa, Rodrigo, por que você não falou o resto que ela colocou? Olha que coisa interessante que ela fala, né? Sigam a luz. O Senhor tem uma controvérsia com seu povo, porque no passado eles não prestaram, não ouviram suas instruções e seguiram sua guia. Olha só, onde foi que Deus no passado deu instruções e guia? Na Bíblia. E aí, quando ele fala nisso na Bíblia, o que Ellen White ela está dizendo mais uma vez? Olha só, vocês rejeitaram as Escrituras, por isso Deus está mandando, ou vocês não seguem as Escrituras, não prestaram atenção, por isso Deus está mandando um texto, Deus está mandando instruções de tempos em tempos, né, de tempos em tempos. Deixa eu ver o que ele colocou aqui na tradução ali. Não, se o povo de Deus, para quem o fim do mundo está próximo, são enviadas desde tempo em tempo. Não é isso que está dizendo ali, não, tá? Não é desde tempo em tempo, não. Para eles, de tempo em tempo. De tempo em tempo. Ou seja, olha só que interessante, né? O texto aqui, na verdade, o que Ellen White está dizendo é: Deus continuamente envia mensagens para o seu povo. Começando onde? Lá no passado, quando o seu povo não quis ouvir as suas instruções. Onde? Nas Escrituras. Agora Deus manda mensagens de tempos em tempos para que essas pessoas estudem e para que elas retornem para onde? Para as mensagens anteriores. É o princípio profético. Vou te recomendar um livro sobre profecia, muito legal, do S.R. Drive. Ele fala a respeito do como significa o ministério profético. E o ministério profético é um chamado de Deus para um povo no presente e prestar atenção no passado. Voltar para o passado, desculpem, gente. Voltarem para o passado. E ao voltarem para o passado, teriam um futuro. Eu estou com um pouco de refluxo. E aí, às vezes, dá essa perda de voz aqui. Tá bom? Então vamos lá. Gente, que coisa impressionante, né? E a gente continua olhando aqui o que a Ellen White está dizendo. E aí ela fala, na própria carta, ela diz assim: pelo seu Santo Espírito, Deus falou comigo, sou mensageira de tempo em tempo. Fala comigo, ou tem falado comigo, sou mensageira de tempo em tempo. E eu sou obrigado a dar a palavra ao povo. O que seus servos devem ensinar tem sido claramente delineado. Se poucas palavras de sabedoria humana e mais das palavras de Cristo fossem faladas, se houvesse menos sermões e mais reuniões sociais, nós encontraríamos uma atmosfera diferente que permearia nossas igrejas, nossas reuniões campais. Sessões de oração deveriam ser mantidas para o derramamento do Espírito Santo. Então, deixar o leitor, o líder da reunião, por umas poucas apropriadas notas, abrir o caminho para os membros da igreja para testemunhar do seu amor para Deus. Olha que coisa mais interessante. Ensinar a verdade em sua simplicidade. Abrir a compreensão do povo para as preciosas palavras de Cristo. Será que as palavras de Cristo aqui é o texto de Ellen White? Olha só. Estas são as águas de salvação para as almas sedentas. Aqui são estas. E se estas aqui, provavelmente na interpretação do Rodrigo Custódio, ele está falando dos testemunhos lá em cima, hein? A última mensagem de advertência a ser dada para o mundo. Dê a mensagem do terceiro anjo. Apresente que os sinais que predizem que a segunda vinda de Cristo estão rapidamente sendo cumpridos. Repita a mensagem do grande conflito.
Repita a mensagem do... Qual é o outro livro? Eventos Finais. Repita a mensagem da Carta 292 de Ellen White. Não. Repita a mensagem de Apocalipse 18, verso 1 a 4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para não receber das suas pragas. Uau! Uau! Pois é, eu tenho a impressão aqui, e olha só que coisa interessante. Ela termina dizendo para o seu filho, para o Edson, ela diz o seguinte: Edson, não entre em controvérsias com qualquer alma que vive. Dê às pessoas a verdade que Deus deu a você. Você não está preparado para encontrar os agentes que colocados em operação, que operam pelo inimigo para desencorajar e fazer fazer sem efeito a palavra de Deus. Estou orando por você, para que o Senhor possa lhe dar a luz e guiá-lo ao lugar onde você pode melhor glorificá-lo. Será que essa luz que ela estava dizendo para o filho eram os livros dela? Ou era a palavra de Deus que ela acabou de dizer? Então, assim, para terminar esse texto aqui, Ellen White estava falando a respeito da Bíblia. Ela estava falando da falta que os seres humanos, que o povo de Deus no passado, falta de cuidado com a palavra de Deus que o povo de Deus teve no passado. Por causa disso, Deus, de tempo em tempo, manda mensagens de reprovação para fazer com que o povo retornasse para ele. E no tempo dela, essa era a mensagem que estava nos testemunhos. Estava nos testemunhos. E o testemunho era o quê? Voltar-se para o Senhor. Voltar-se para o Senhor. Tá? Aqui a citação lá de Isaías 8, né? Linha após linha sobre linha, preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Deus está enviando instruções ao seu povo. Ouçam as instruções. Não são só os livros de Ellen White, nem isso aqui significa que ela é equivalente às Escrituras. Tá bom? Não significa de maneira nenhuma. Vamos continuar? Vamos lá, porque acho que tem mais um pouco ainda aqui. Mais um. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que eu fui encarregado de escrever. Olha o que ele escreveu. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Eu preciso ser mais claro aqui, Sérgio Monteiro? Não, Rodrigo, você não precisa ser mais claro, você precisa aprender a ler. Esse é o problema. Né? Aqui o texto não está dizendo que ela tem autoridade equivalente às Escrituras, e em maneira nenhuma está dizendo que ela é a luz que vai condenar ou não. É a luz que Deus deu. Qual é a luz que Deus deu? Todas as suas mensagens, toda a sua mensagem. Nós vamos abrir essa carta também, carta 258 de 1907. Olha, na mesma época. Então nós vamos aqui para o mesmo Cartas e Manuscritos. Carta 1907. Conteúdo, carta número... Vamos ver aqui nosso amigo Rodrigo Custódio, 258 de novo. Vamos ler o que ela de fato disse. Não que eu estou dizendo que ela não tenha dito, mas é que ele não consegue interpretar. Acho que se ele lê jornal, o Rodrigo acredita que ele está lendo um mapa guia do espaço. Né? Ela começa a carta também para o seu filho, o Edson White, né? E ela continua falando, né, e etc. Fala a mesma coisa, recebi sua carta. E ela fala que mostrou que o Espírito de Deus está sendo lentamente retirado da terra, etc. E aí falando sobre a falsidade. E olha aqui, ó. Pois é. Há uma obra a ser feita neste tempo por aqueles que creem que nós estamos vivendo nos dias finais da história terrestre. A luz deve ser levada, deve ser compartilhada com essas pessoas, com aqueles que estão nas trevas. As verdades da palavra de Deus devem ser trazidas em clara e indiretas e claras linhas ao povo. Sejam de modo que eles podem recebê-la ou não, sejam eles propícios a recebê-la ou não, ou não. Aquele que tem, aquele então que é fiel e sábio servo, que é um servo, um sábio e fiel, que tem o Senhor, cujo seu Senhor o fará governante sobre sua casa,
para dar... quem, na verdade, deixa eu traduzir de novo aqui. Quem, então, é um servo fiel e sábio? Quem o Senhor fará reinar sobre sua casa para dar a ele a carne na devida estação? Abençoado é o servo cujo Senhor, quando venha, o encontre assim fazendo. Em verdade, eu te digo, aquele que ele fará governante sobre todos os seus bens. Aqui é representada uma classe de obreiros que não falhará, nem se tornará desencorajado em sua obra. Opa, veja só, aqui é o que deve ser apresentado, qual é a luz que deve ser apresentada? A palavra de Deus é a verdade. Essa é a luz que brilha e que deve ser compartilhada, a verdade da palavra de Deus. Não são os livros de Ellen White, Rodrigo Custódio. Olha que coisa mais interessante. Vamos continuar aqui. Talvez foi ali. Ela, dissonância cognitiva de Ellen White, escreveu isso aqui, mas embaixo ela escreveu outra coisa. Vamos continuar vendo. Sim, não, vamos continuar. Carta grande, hein? Ellen White escreveu uma carta muito grande. Vamos procurar aqui onde está esse texto. Gente, eu não estou achando, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O que o Rodrigo colocou lá? Vamos ver aqui, ó. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que fui encarregado de escrever. Ok. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que eu fui encarregado de escrever. Ok. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus tem dado pode ser tratada com indiferença e descrença, mas esta luz condenará todos os que não escolherem aceitá-la e obedecê-la. Olha só, Deus deu uma instrução para que ela escrevesse o livro. Nos livros existem luz. A luz que devem ser impartidas, é a luz da palavra de Deus. Em outras palavras, o que Ellen White está dizendo aqui é que Deus deu luz. É simples, bem simples. Deus deu uma luz e essa luz vem nos livros dela. E essa luz qual é? Ela disse lá em cima. Olha lá, vamos pegar aqui contexto, hein? Contexto do texto do livro. Aqui, ó. Nós temos uma mensagem a carregar para aqueles que não têm a luz da verdade presente. Essa é a luz da verdade presente. Mas onde é que está a luz da verdade presente que Ellen White havia dito que nós temos que apresentar diante do povo? Vamos voltar aqui? É aqui, ó. Há uma obra a ser feita neste tempo por aqueles que creem que nós vivemos nos tempos finais da história terrestre. Luz deve ser compartilhada para aqueles ou apresentada àqueles que estão nas trevas. As verdades da palavra de Deus devem ser trazidas em diretas e claras linhas para o povo. O que os textos de Ellen White, o que ela está dizendo aqui, na verdade? Que os livros dela contêm essa declaração clara e direta da luz que está na palavra de Deus. Da luz que está na palavra de Deus, que ela mesma disse no restante da carta, Rodrigo Custódio. Então, assim, é muito simples. De novo, mas ainda que ela estivesse dizendo qualquer coisa, ela em algum lugar disse aqui que ela tem autoridade equivalente das Escrituras. Você está lendo isso aqui na leitura dessa última frasezinha. Tá? É a luz que Deus traz, e não necessariamente nas Escrituras, e através de Ellen White, através do ministério de Ellen White, nos leva às Escrituras, é que vai condenar ou não. E não os textos de Ellen White, os livros de Ellen White. Os livros em si. Os livros contêm um chamado para as Escrituras, que, de acordo com o contexto da carta, é onde nós encontramos a luz que deve ser apresentada ao povo. Ela diz isso 2 vezes na carta. Ela não diria algo diferente aqui no final. Preciso ser mais claro, Rodrigo Custódio? Talvez você precise de um curso básico de interpretação de texto. Tá bom? Vamos ver mais um? Vamos ver lá o que ele fala, que ele tá bravo. Quer ver? Ela está falando do que? Da Bíblia aqui ou ela está falando dos livros dela? Ela foi clara que dos livros que eu fui encarregada a escrever, está aqui na tela. Basta você ler o texto que ela... não, mas Ellen White disse outra coisa em outro momento, em Battle Creek, não sei o que lá, que era para seguir a Bíblia. Meu amigo, a regra está aqui, ó. Se você não lê os livros dela e não obedecer... Desculpa, eu não gostaria de rir, porque eu sou um pastor, eu não posso rir de pessoas que têm esse problema. Como é que é? A regra está onde você determina que está? Não. Primeiro que você leu errado, você interpretou errado. Segundo, você está querendo dizer que só vale aquilo que é contra o senso comum, do que ela escreveu em todos os outros lugares.
Tem centenas de textos em que ela fala que a regra de fé e prática são as escrituras, que a luz é as escrituras. Na carta que você está citando, parágrafos antes, ela diz que a luz está nas escrituras, mas a regra é aqui, na sua interpretação. Ô, Rodrigo, não, meu brother. O texto, não é isso não. Você está enganadíssimo, você está enganando as pessoas. Olha lá. Está escrito no livro dela, essa luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecer. Ficou claro? Deve ter mais um aqui, acho que tem mais um em algum lugar. Vamos ver. Olha esse aqui, Sérgio Monteiro. Quantos leram cuidadosamente Patriarcas e Profetas, o grande conflito, desejar todas as nações? Desejo que todos entendam que minha confiança na luz de Deus permanece firme, porque sei que o poder do Espírito Santo ampliou a verdade e tornou honrada, dizendo: este é o caminho, andar por ele. Em meus livros, ouça Sérgio Monteiro. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Fica tranquilo. Calma, Rodrigo. Fica tranquilo. Em meus livros, a verdade é declarada protegida pelo assim diz Isso, o Senhor. Exato. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração, Uhum. e mente de forma infalível. Tanto quanto a lei que foi escrita pelo Deus de Deus nas tábuas de pedra. Nas tábuas de pedra, Sérgio Monteiro. Olha lá, ó, tá nervoso, ficou estressado. Ó. Então, você vai Porque ele sabe que está mentindo. Três textos ali que ela escreveu, e falou: não sigam a Bíblia, sigam a Bíblia. Tá aqui o que a mulher escreveu. Ah, eu sei o que ela escreveu. Vamos lá, peraí. Ah, pelo amor de Deus. Sabia? Olha o estresse do rapaz. Mas não é não? Vamos ler o que de fato. Vamos ver se você não é desonesto, Rodrigo. Vamos pegar esse texto aqui lá na carta 90, na carta 90 de 1906. Vamos dar uma olhadinha nela aqui? Olha só, vamos ver o que ela escreveu. Não, é interessante isso. Bem interessante. Deixa eu pegar aqui Cartas e Manuscritos, Bound Volumes. É o volume 21 do Cartas e Manuscritos, 1906, é isso mesmo? Opa, deixa eu ver se eu não saltei sem querer aqui. Eu achei muito interessante. Carta de conteúdo, 1906, exato, 1906. Então nós vamos ter que voltar para o volume 21, o volume 22, e a gente já está terminando, gente. Olha, nós ficamos bastante, 1906. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na carta 90, né? 1906. Cartas. Carta 90 de 1906. Aqui. Vamos olhar aqui o que Ellen White escreveu. É complicado porque ele não cita em qual parágrafo tá, mas a gente vai procurando aqui, tá? Ellen White aqui falando de Cristo. Cristo está vigilante, está olhando, ele sabe todas as nossas dores, nossos perigos, nossas dificuldades, ou seja, ela exaltando Cristo como ela sempre fez. Aí, assim, é um conselho aqui, ó, meus irmãos, escutem aqui, ó. Meus irmãos, não sejam afastados da verdade pelos sofistas de Satanás. Eu sou comandada, né? Eu tenho o dever de testemunhar que alguns estão sendo enganados através de ficar olhando a Satanás e partindo e abandonando a fé. Um J da nossa fé. E aí tem um texto que eu não consigo traduzir direito aqui, não, porque o meu inglês ainda não está tão cheio, tão bom. Um J da nossa fé. A palavra eu não me recordo o que é isso aqui. Vamos ver se tem aqui o tradutor aqui. Mas basicamente o que ela está dizendo aqui, depois a gente pode ver. Mas um J da nossa fé, que é apresentado através dos inimigos, abre o caminho para partir para outros princípios da verdade, para se afastar de outros princípios das Escrituras. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui, na verdade, é que um J da nossa fé que você condescende com a apresentação vilã de um inimigo, abre o caminho para se afastar de outro princípio da verdade bíblica. É isso aí que está acontecendo, né? E assim continua, etc., um monte de outras coisas. E vamos ver onde é que ela escreveu essas palavras. Aqui, ó. Quantos têm cuidadosamente lido Patriarcas e Profetas? Mas vamos ver um pouquinho antes, né? O contexto.
Quando os homens têm avançado tão longe, têm indo tão longe no caminho errado que eles não possam mais crer em Cristo como um sacrifício expiatório, eles receberam a mentira, os sentimentos de sedução e mentirosos de Satanás. Eles têm sido afastados, têm sido arrastados em seu caminho, eles têm sido trazidos, colocados sobre o medo, uh, um medo feroz para as almas. Ele vai falar, por exemplo, eu já sei porque isso aqui eu estou traduzindo assim meio sobre a tradução livre, tá? A tradução livre. Eu tenho feito tudo possível para salvar o rebanho de Deus. Eu devo obedecer à palavra. Clama alto, não te detenha, não segure. Levanta a tua voz como uma trombeta e apresente ao povo ao meu povo suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. Eles me buscarão diariamente, Deus diz, como povo que fez justiça e foi e não abandonou as ordenanças do seu Deus. Aí 58. O caminho deve ser preparado pela obra que os ministros e doutores e outros em posições de responsabilidade, como professores, podem fazer. Que esta obra seja feita com maior zelo e possa o Senhor iluminar as mentes cegas e abrir o entendimento, liderando homens para ver que eles estão andando em seu próprio caminho, permanecendo em seu próprio caminho, pastoreando-se com todas as alimentando-se, pastoreando-se com toda sorte de lixo, o caminho que deveriam ter, deixando que o caminho tenha todo tipo de lixo, em lugar de estar claro. Quantos têm lido cuidadosamente o Patriarcas e Profetas, Grande Conflito e Desejado? Eu gostaria que todos compreendessem que minha confiança na luz que Deus tem dado permanece firme, porque eu sei que o poder do Espírito Santo, aí vem aqui, ó, Rodrigão, olha o que você colocou lá no texto, ó. Vamos olhar aqui de novo, você colocou assim, ó, ampliou a verdade. Opa, peraí, mas ela não diz ampliou aqui, ela tem uma outra palavra, que é magnified the truth and made it honorable, saying. E aí você faz aqui até o gesto assim, né? Ela ampliou, adicionou, fez, né? Não, mas não é isso que magnified quer dizer, não. Magnified quer dizer que ela deu um zoom, uma verdade que não está no livro dela, uma verdade que está fora, que o livro dela é como uma lente para poder olhar mais de próximo a verdade, que é diferente de ampliar a verdade. Pragmaticamente, elas deveriam significar a mesma coisa. Semanticamente, deveriam significar a mesma coisa. Ampliar, eu utilizo um zoom, mas no português, ampliar tem um outro significado também. Ampliar tem o significado de adicionar mais detalhes. O que Ellen White está dizendo aqui não é isso, é magnificar, que em inglês quer dizer zoom in, trazer para apresentar na mais perfeita luz, de uma maneira mais ampla. É o magnifier, que é uma lente de aumento. É uma lente de aumento que permite ver os detalhes que estão lá e não adicionar novos detalhes. Olha o que o texto está dizendo. E olha como você traduziu. Parabéns, hein? Para a sua honestidade, Rodrigo Custódio. Né? Este é o caminho, etc. Ela diz: em meus livros, a verdade é declarada, protegida pelo assim diz o Senhor. O Espírito Santo traçou essas verdades sobre o meu coração, marcou essas verdades sobre o meu coração e mente tão indelevelmente como a lei. Olha só que interessante, ó, ó, ó. Desculpa, gente. Rodrigo coloca aqui, ó. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente de forma infalível. Uau! E aí todo mundo, tá vendo? A Ellen White está dizendo que é infalível, mas ela colocou que é diferente aqui, ó. Ó. O Espírito traçou essas verdades, vou ler lento aqui, ó, sobre o meu coração e mente tão indelevelmente, não é infalivelmente, não é infalivelmente, não. É indelevelmente, ou seja, a verdade, a percepção da verdade no coração de Ellen White é como as tábuas de pedra. Elas não podem ser apagadas. Não quer dizer que sejam infalíveis. E não é essa palavra que ela utilizou. Não é essa palavra que ela utilizou lá no texto. Aqui no texto. Indelevelmente. Indelibly. Como a lei foi colocada pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra, ou seja, para marcar de maneira perpétua
no coração de Ellen White, o texto, no coração de Ellen White, as verdades que o Espírito Santo, eu estava vendo o microfone aqui, gente, as verdades que o Espírito Santo trouxe ao seu coração e que foram colocadas nos livros, são inapagáveis no coração dela. Você colocou a palavra infalíveis para dar a impressão de que a mensagem que ela estava trazendo, para dar a impressão de que era inerrante, etc., infalibilidade e essas outras coisas. Muito, muito, muito desonesto da sua parte. Duas palavrinhas aqui, tá? E aqui ela continua dizendo pelo livro de Deus sobre as tábuas de pedra. Aí, vamos ver aqui. Aí ele parou ali, né? Sobre as tábuas de pedra. Maravilha, ele parou. Vamos ver como é que continua. Que agora estão na arca, devem ser trazidas diante, que agora estão na arca para serem apresentadas no grande dia, quando a sentença será pronunciada contra cada mal, contra todo mal, e a ciência, contra toda ciência sedutora e mal produzida pelo pai das mentiras. O que é que está na mente? O que é que está aqui? Por que você parou aqui nas tábuas de pedra? Por que você não colocou o restante? Que estão nas tábuas, serão trazidas adiante. Ou seja, é a manifestação da sentença de Deus e da verdade de Deus nas Escrituras, Rodrigo Custódio. Não é, por isso que ela utiliza aqui a, a, a figura daquilo que está na arca, protegida, barricada, barricaded, como ela utiliza, barricaded, como ela utiliza no ensino. Então, é claríssimo, muito claro, o fato de que o que Ellen White está dizendo aqui é a verdade está nas Escrituras, e quando ela diz este é o caminho, andai por ela, o caminho não é o livro, não são os livros dela, a luz não são os livros dela, mas a verdade e o caminho que estão nas Escrituras, e que livros como Patriarcas e Profetas, o Grande Conflito e o Desejado apresentam de forma ampla, de forma magnificada, zoom in. Você vê os detalhes que já estão lá, sem que ela tenha que adicionar absolutamente nada, porque a verdade das Escrituras é suficiente no pensamento de Ellen White. Veja o que ela diz logo em seguida, no parágrafo seguinte, Rodrigo Custódio. Ministros e doutores podem se afastar da fé, como a palavra declara que eles fariam. E como as mensagens que Deus tem dado à sua serva declara que eles fariam. Assim, os crentes serão dadas evidência de que a palavra de Deus, as advertências que ele tem dado, serão cumpridas diante de nós. Diante de nós. Olha só, Rodrigo, olha só que coisa interessante que ela diz aqui. Ó. Alguns podem transformar essas mensagens em algo leve, mal interpretá-las e dizer coisas não verídicas a seu respeito, e levem outras mentes a se afastar. Nossa única esperança está no Deus da verdade. Nosso mediador compreende cada fase dessa questão. E mais plenamente, a verdade de teste, a prova de prova é trazida diante do povo. Mais amargo será a manifestação do ódio, ou ódio manifesto, por aqueles que têm partido, que têm apostatado da fé e deixado que sua atenção a sentimentos de Satanás, ou e dado sua atenção à apresentação dos sentimentos de Satanás, ou dos sentimentos da apresentação de Satanás. Então, meu amigo, esse é o grande problema. Você em nenhum lugar você apresentou qualquer texto em que Ellen White tenha dito que os livros dela têm autoridade equivalente às Escrituras. Em nenhum lugar você apresentou qualquer livro, qualquer citação, qualquer coisa que passe sequer perto disso. Você utilizou de maneira muito desonesta ou iliterata textos de Ellen White mal lidos, mal interpretados ou interpretados com um quê de incorreção ou com um escuso objetivo por trás. Vamos ver se tem mais algum aqui? Só mais um para a gente ir terminando? Então, isso aqui, ó, só para encerrar esse assunto de que Ellen White, Ellen White não é verdade, Ellen White não é verdade, cara. Tá de brincadeira comigo. Ele ficou estressado, vocês viram, né? Olha lá, ficou estressado. Vamos ver, peraí. Eu só quero responder esse ponto porque é fácil não, gente. É fácil não. Não sabe. É nítido que ele não tem a mínima condição de escrever, de ler. Não consegue ler.
corretamente. Mas assim, gente, olha, 1h30 de live aqui, de vídeo para vocês. Vocês que gostam de controvérsias. Ficou longo, na verdade, acho que eu vou, talvez, não sei, eu estou pensando aqui, talvez cortar esse vídeo em 2 vídeos, mas eu vou deixar assim mesmo, e aí vocês, vou ver se consigo fazer uns capítulos, tá? Mas vai dar tudo certo, que Deus abençoe vocês, viu? Olha só, de novo, nós não gostamos de fazer esse tipo de vídeo, nós não gostamos de fazer esse tipo de vídeo, porque nós temos coisas mais importantes a fazer que pregar o evangelho. Mas, novamente, nós estamos silenciosos demais contra aqueles que nos atacam, e nós estamos sendo atacados. O Rodrigo Custódio, quem mais? Por o César Cavalcante, de uma maneira, esses dias ele fez uma aparição em um lugar, eu vi pelo vídeo do pastor Adriano, não assistiu esse vídeo não. Falou absurdos, erros históricos crassos, erros doutrinários, teológicos, coisas que nós não pensamos, nem cogitamos, ele apresentou lá. Além disso, nós temos outros críticos que estão por aí, alguns mais verdadeiros. Eu acredito que aí nós, como pastores, precisamos cuidar do nosso rebanho. Você que está me assistindo agora, você precisa saber, você precisa entender e saber que você tem um grande pastor, que é Jesus Cristo, que nos comissionou lá em Atos 20, verso 28, né, que nós cuidemos do rebanho de Deus. E como feras nos atacam, ferozes nós ficaremos para proteger você. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós teremos outros vídeos aqui de refutação a esse garoto, a esse rapaz, e de refutação a outras pessoas também. Preparem, daqui a pouco eu vou apresentar um outro vídeo sobre a acusação tosca de lesbianismo, a acusação que é uma demonstração de desconhecimento histórico tremenda, tremenda, acusação de esoterismo, acusação de maçonaria, e também vou mostrar em um momento para vocês Rodrigo Custódio, o homem que acusa, plagiando descaradamente alguns sites da internet. Por isso, não é um vídeo cristão, no sentido de trazer aquela mensagem que nós gostamos, do amor de Cristo, de transformação, mas é um vídeo necessário para proteger você de lobos como esse rapaz, de lobos como esses que estão nos atacando. Cuidado, o Espírito Santo nos informou que nos últimos dias viriam dias tumultuosos de pessoas como esse rapaz, que apostatariam da fé e que atacariam aqueles que são povo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu peço perdão a você por estar aqui no nosso canal, ter um vídeo como esse, mas é necessário. Que o Espírito Santo abençoe. E você que estiver vendo e tiver alguma dúvida, tem aí o e-mail do canal, o WhatsApp do canal não funciona mais, que era o meu WhatsApp do Brasil, tá bom? Entre em contato comigo. Comigo, com o pastor Michelson, com o pastor Adriano, etc. Ou com outro pastor. Procure respostas dentro da sua fé. Nós temos as respostas. A Bíblia tem as respostas. Não se deixe enganar por um vídeo bem produzido ou por alguém que fala manso, mas que, como vocês viram aqui, quando é confrontado, se estressa grandemente. Que o Eterno abençoe vocês. Permaneçam firmes, permaneçam na graça de Cristo Jesus. Um grande abraço a todos vocês.